Durante décadas, o Brasil foi rotulado como um país que só sabe vender o que tira da terra. Soja, minério, petróleo, sempre visto como um eterno fornecedor de matéria-prima para as grandes potências industriais. Mas e se eu te dissesse que 3 homens, em um pequeno galpão, numa cidade do interior de Santa Catarina, mudaram isso? E não só mudaram esse rótulo, como criaram uma das mais respeitadas fabricantes de motores elétricos e soluções energéticas do mundo inteiro, exportando para cerca de 135 países e com filiais em todos os continentes, com mais de 39 mil funcionários espalhados pelo planeta e que produz mais de 19 milhões de motores todos os anos, tendo faturamento anual de 32,5 bilhões de reais, com mais da metade dessa receita vinda do mercado internacional. Hoje, no primeiro episódio do Sexta de Negócios, o novo quadro de história de empreendedorismo da Negocializando, você vai conhecer a trajetória impressionante e surpreendente da WEG. Uma história que prova que, sim, o Brasil pode ir muito mais longe do que a maioria imagina. Tudo começa na década de 50 em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Uma típica cidadezinha do interior, povoada por famílias descendentes de imigrantes europeus que vieram em busca de oportunidades em um Brasil ainda pouco desenvolvido industrialmente. Foi nesse cenário que nasceu Werner Ricardo Voigt, em 1930. Filho de alemães, Werner já mostrava desde pequeno uma curiosidade incomum para as crianças da sua idade. Ele era fascinado por tudo que envolvia eletricidade. Com apenas 6 anos de idade, enquanto outras crianças brincavam com carrinhos de madeira, Werner construía pequenas rodas d'água que geravam energia elétrica. Sua diversão era reproduzir em miniatura a máquina que abastecia a serraria de seu pai. Werner cresceu imerso nesse mundo. Trabalhava em oficinas elétricas, frequentou a Escola Técnica Federal e se especializou em radiotelegrafia e eletrônica durante seu tempo no Exército. Em 1953, decidiu dar o passo decisivo. Com muito pouco dinheiro, abriu uma modesta oficina no centro de Jaraguá do Sul, oferecendo serviços elétricos gerais à população. Com talento, determinação e uma boa dose de paciência, Werner conquistou clientes e construiu uma boa reputação na cidade. Foi então que, em um dia como outro qualquer, a história tomou um rumo inesperado. Egon João da Silva, administrador experiente e funcionário de uma fábrica local de escapamentos, levou seu carro para consertar na oficina de Werner. Egon era o típico homem de negócios, inteligente e atento às oportunidades. Ao conversar com Werner durante o concerto, comentou sobre algo que o preocupava muito. Os empresários da região tinham enorme dificuldade para conseguir motores elétricos, chegando a aguardar até 2 meses para receber o produto importado ou vindo de grandes centros. A espera prejudicava toda a indústria local, gerando atraso e limitando o crescimento das empresas. Ouvindo aquilo, Egon teve um estalo que mudaria tudo. Egon, e se a gente fabricasse esses motores aqui mesmo? Você com sua experiência administrativa e eu com o conhecimento técnico, podemos resolver essa demanda na cidade. A ideia parecia boa demais para ignorar, mas havia um problema. Fabricar motores elétricos não era uma tarefa simples. Era preciso mais do que eletrônica e administração. Eles precisavam também de um bom mecânico, que fosse tão bom quanto Werner na eletrônica e Egon na administração. Foi então que Egon teve a ideia que fecharia perfeitamente esse quebra-cabeça. Ele conhecia um mecânico muito habilidoso chamado Geraldo Werninghaus, que trabalhava com o pai em Joinville. Geraldo era um verdadeiro artista das ferramentas. Desde adolescente, dominava qualquer motor, qualquer máquina. Aos 14 anos, já impressionava pelo seu talento em consertar e aprimorar equipamentos. Sem perder tempo, Egon e Werner viajaram até Joinville para apresentar a proposta a Geraldo. Ele ouviu atentamente e percebeu imediatamente o potencial daquele projeto, e não demorou muito para aceitar o desafio. Naquele momento, sem que eles tivessem consciência disso, estava nascendo um dos mais bem-sucedidos negócios da história industrial brasileira. O trio WEG estava formado. No dia 16 de setembro de 1961, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Werner Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus davam um dos passos mais importantes de suas vidas. Naquele dia, os 3 jovens empreendedores fundaram oficialmente a empresa que mudaria completamente a paisagem econômica da cidade. E anos mais tarde, a história da indústria brasileira. Nascia ali a Eletromotores de Araguá, uma pequena fábrica instalada em um galpão alugado no centro da cidade, com um capital inicial tão modesto que correspondia aproximadamente ao valor de 3 Fuscas. Logo no início, eles perceberam que o nome da empresa não transmitia uma imagem moderna e inovadora que eles queriam passar. Foi então que eles tiveram uma ideia simples, porém genial. Eles tiveram a ideia de usar as iniciais de cada um no nome da empresa, para criar algo único que fosse fácil de lembrar
e que carregasse um simbolismo. Assim, Werner, Egon e Geraldo juntaram as primeiras letras dos seus nomes e formaram o acrônico WEG, que curiosamente no idioma alemão, falado por muitos habitantes daquela região de Santa Catarina, significava caminho. E caminho era exatamente o que eles precisariam trilhar para transformar aquele pequeno sonho em realidade. Mas o começo não foi nada fácil. O mercado brasileiro daquela época era completamente dominado por motores elétricos importados, principalmente dos Estados Unidos e da Alemanha. Esses motores tinham tradição, qualidade comprovada e principalmente a confiança dos clientes industriais. Para complicar ainda mais, as dificuldades de logística, financeira e de comunicação naquela região eram enormes, ainda mais para uma pequena empresa brasileira tentando se estabelecer naquele cenário. Para enfrentar esses desafios, os três fundadores assumiram pessoalmente a tarefa de vender seus primeiros motores. Literalmente, eles carregavam aqueles equipamentos embaixo dos braços e percorriam fábricas, oficinas e indústrias locais oferecendo os produtos. Não eram raras as ocasiões que precisavam argumentar longamente com os clientes para convencê-los da qualidade e confiabilidade dos motores que produziam. E o argumento era forte, pois a qualidade, mesmo nesses primeiros motores produzidos artesanalmente, era notável. Aos poucos, as indústrias locais começaram a perceber algo de diferente nos motores produzidos pela WEG. Eles eram robustos, resistentes e tinham desempenho igual ou até mesmo melhor do que os concorrentes internacionais. Apesar dessa qualidade reconhecida, logo ficou bem claro para os fundadores que se eles quisessem crescer ainda mais, eles precisavam ir além. A empresa não poderia depender apenas da competência técnica de seus fundadores. Eles precisavam formar gente nova. Assim, em 1968, eles tiveram uma ideia que até hoje é considerada um dos maiores diferenciais competitivos da empresa. Criaram o Centro WEG, um espaço dedicado exclusivamente à formação técnica da população de Jaraguá do Sul e região. A iniciativa, inédita no Brasil naquela época, capacitava os jovens em áreas como eletrônica, elétrica e mecânica, formando mão de obra altamente especializada para atender às necessidades da fábrica. Com isso, a empresa não apenas garantia funcionários capacitados, como também formava pessoas leais e comprometidas com o crescimento e sucesso. Não satisfeitos, Werner, Egon e Geraldo decidiram dar outro passo ousado. Sabendo que a Alemanha era referência absoluta em qualidade e processos industriais, os três embarcaram em uma viagem à Europa para aprender diretamente com as grandes indústrias alemãs. Visitaram fábricas, estudaram processos e absorveram tudo o que puderam sobre as melhores práticas industriais do mundo. Essa experiência resultou na criação de uma política interna rigorosa de qualidade, baseada em padrões internacionais e muito acima da média das empresas brasileiras da época. Quando voltaram ao Brasil, implementaram imediatamente essas políticas na WEG, aumentando a qualidade, eficiência e a consistência dos produtos que eles produziam. Um marco importante aconteceu em 1970. Após muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, a WEG produziu o primeiro motor elétrico completamente alinhado às exigentes normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Foi um feito impressionante para a indústria nacional, pois era a primeira vez que a indústria brasileira conseguia produzir produtos que não perdiam em absolutamente nada para os produtos importados. Com isso, a empresa ganhou respeito e reconhecimento nacional. E eles não pararam por aí. Ainda em 1970, decidiram explorar o mercado internacional, exportando seus motores para países vizinhos da América Latina, como Guatemala, Paraguai, Bolívia, Equador e Uruguai. Curiosamente, muitos empresários brasileiros da época criticaram essa iniciativa, achando absurdo gastar tempo e esforço vendendo para fora enquanto o mercado interno estava aquecido em pleno milagre econômico brasileiro. Mas, com o passar do tempo, essa estratégia se mostrou absolutamente correta. O mercado internacional aceitou rapidamente os motores da WEG, garantindo uma fonte estável de receita e ampliando o prestígio da empresa fora das fronteiras brasileiras. Em 1971, a WEG deu outro passo importante. Abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Essa foi uma decisão extremamente ousada para uma empresa jovem, que sequer completara uma década de existência. Naquele período, poucas empresas brasileiras arriscavam algo assim, mas os fundadores tinham plena confiança na solidez do seu modelo de negócio e no potencial de expansão que tinham pela frente. E estavam certos. Apenas 5 anos depois, em 1976, a WEG já comemorava um marco impressionante: a produção do seu motor número 1 milhão. Com o sucesso consolidado no mercado interno e a confiança dos investidores, em 1977, a WEG começou a exportar para os Estados Unidos, entrando num dos mercados mais exigentes e disputados do mundo. Esse feito mostrou definitivamente que a WEG tinha deixado de ser uma empresa local e estava se consolidando no cenário mundial. Mas o crescimento não veio sem dificuldades. Na década de 1980, o Brasil atravessou uma grande crise econômica. O
inflação disparada, redução do consumo interno e dificuldades para importação e exportação. Nesse contexto desafiador, a WEG entendeu que precisava diversificar sua linha de produtos para sobreviver. Foi então que passou a produzir transformadores, tintas industriais, componentes químicos, equipamentos de automação e máquinas elétricas maiores. Essa estratégia de diversificação permitiu à empresa não só atravessar com sucesso o difícil cenário econômico brasileiro, como também abriu portas para os novos mercados internacionais, tornando-se menos dependente de um único produto. Ao longo dessa primeira fase de crescimento, ficou evidente que o sucesso da WEG não era fruto apenas da competência técnica de seus fundadores ou da qualidade dos produtos que saíam da linha de montagem. O que havia ali era uma combinação rara: visão estratégica de longo prazo, cultura empresarial sólida e obsessão por inovação. A oficina, que começou com dinheiro suficiente, que dava para comprar apenas 3 Fuscas, se tornou referência nacional, competindo em igualdade com empresas centenárias da Europa e dos Estados Unidos. Mas aquela era só a primeira marcha. A verdadeira prova de fogo ainda estava por vir. Porque dominar o mercado nacional já era um feito, mas colocar uma empresa brasileira no centro do tabuleiro industrial global, isso exigiria muita coragem. Mas foi exatamente isso que a WEG fez. Em 1991, ela atravessou oficialmente as fronteiras da América Latina e fincou sua bandeira em um dos terrenos mais difíceis do mundo, os Estados Unidos. Não era pouca coisa. Os Estados Unidos eram e continuam sendo um dos mercados mais competitivos e exigentes do mundo. Na época, muitos questionaram se a empresa brasileira conseguiria competir em solo americano, enfrentando as gigantes locais e as europeias já estabelecidas. No entanto, mais uma vez, a WEG superou as adversidades e a operação americana foi bem sucedida. Com sucesso em solo americano, a empresa rapidamente partiu para a Europa, abrindo filiais na Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Suécia, ao longo da década de 90. Cada uma dessas operações era meticulosamente planejada. A WEG estudava detalhadamente o mercado local, avaliando as particularidades culturais, econômicas e tecnológicas antes de se estabelecer. Essa abordagem permitiu que os produtos WEG fossem rapidamente aceitos nesses novos mercados, conquistando confiança e respeito dos clientes europeus. Em 1994, a WEG ousou ainda mais, abrindo sua primeira filial na Ásia, mais precisamente no Japão. Esse movimento foi simbólico, pois colocou a empresa diretamente na casa de seus maiores concorrentes, competindo lado a lado com as gigantes japonesas, que eram conhecidas mundialmente pela sua capacidade tecnológica e produtiva. Paralelamente, começaram as aquisições estratégicas internacionais, com destaque especial para a compra da WEG Benelux, na Bélgica, em 1992. Essa aquisição não apenas fortaleceu a presença da empresa na Europa, como permitiu um melhor atendimento logístico para todo o continente. Mas a expansão global não parou por aí. No início dos anos 2000, com aquisições importantes no México e Argentina, a WEG solidificou ainda mais sua posição nas Américas, criando bases estratégicas de produção para atender rapidamente clientes nos mercados norte e latino-americanos. Em 2010, a WEG completou seu plano inicial de expansão global, inaugurando fábricas na China, Índia e África do Sul, fechando um verdadeiro círculo de presença industrial nos principais continentes. Essa expansão não foi apenas geográfica, mas também estratégica. A presença global permitiu à WEG acessar tecnologias avançadas, estar perto de grandes clientes industriais e aprimorar continuamente seus processos de fabricação e distribuição. Grande parte do sucesso impressionante da WEG deve-se também à sua gestão excepcionalmente estável e visionária. Desde sua fundação em 1961, a empresa teve apenas 3 presidentes, algo raro na indústria global, especialmente em empresas abertas na bolsa e com operações multinacionais complexas. O primeiro presidente, Egon João da Silva, era conhecido por sua capacidade administrativa exemplar. Liderou a empresa por décadas, consolidando sua cultura de excelência e inovação. Após sua saída, o cargo foi assumido por seu filho, Décio da Silva, que tinha a missão desafiadora de continuar o legado do pai e levar a empresa ao próximo nível, ampliando ainda mais sua presença internacional. Décio manteve o foco na qualidade e inovação, investindo fortemente na ampliação do portfólio de produtos e na diversificação tecnológica. Sob sua liderança, a WEG viveu períodos de forte crescimento e enfrentou com resiliência as crises econômicas brasileiras e internacionais. Décio deixou uma marca importante com expansão para mercados difíceis, como Ásia e Europa, da consolidação das aquisições estratégicas na América do Norte. Em 2008, a WEG passou pela terceira transição de liderança da sua história. O escolhido para assumir o cargo foi Harry Schmelzer Jr., um executivo que havia começado sua trajetória na empresa ainda como estagiário, muitos anos antes. Schmelzer tinha uma história de dedicação e resultados impressionantes dentro da WEG,
conhecendo profundamente cada detalhe da operação. Harry Schmelzer Jr. trouxe uma visão ainda mais moderna e globalizada para a companhia. Sua gestão se caracterizou por um forte compromisso com a inovação tecnológica, abertura para novas tendências do mercado e atenção constante para movimentos internacionais. Ele também liderou pessoalmente diversas aquisições estratégicas, buscando startups de tecnologia capazes de agregar valor imediato ao portfólio da empresa. Esse estilo estável e visionário garantiu não só a continuidade da cultura de excelência da WEG, como posicionou a empresa como líder em inovação no seu setor. Poucas empresas brasileiras conseguiram se reinventar tantas vezes, mantendo-se fiéis aos seus valores originais. Nos últimos anos, talvez mais do que nunca, a WEG se consolidou como uma empresa absolutamente comprometida com a inovação tecnológica. Desde seus primeiros dias, inovação era parte fundamental do DNA da empresa. Mas, na última década, essa característica ganhou uma dimensão ainda maior. Hoje, a WEG investe fortemente em tecnologias disruptivas e já adquiriu diversas startups brasileiras especializadas em inteligência artificial, automação industrial, soluções energéticas e indústria 4.0. Entre essas aquisições estratégicas estão empresas como BRIMD, Balto e V2Com, startups reconhecidas no mercado pela sua excelência em áreas como Machine Learning, Internet das Coisas, eficiência energética e automação de processos industriais complexos. Além dessas aquisições, a WEG é hoje uma parceira estratégica reconhecida por grandes empresas globais no setor automotivo e de energia. Gigantes como Renault, Volvo e Tesla utilizam componentes e soluções tecnológicas desenvolvidas pela empresa catarinense, especialmente na área de veículos elétricos e infraestrutura de recarga. A presença em projetos emblemáticos, como a eletrificação de frotas automotivas na Europa e na América Latina, consolidam ainda mais a imagem da WEG como uma empresa de alta tecnologia. Mas não é apenas no setor automotivo que a WEG está fazendo história. A empresa atua ativamente na geração e armazenamento de energias renováveis, produzindo equipamentos e soluções para usinas solares e eólicas em todo o mundo. Sua participação na transição energética global é reconhecida internacionalmente, tanto que, recentemente, a WEG forneceu o motor elétrico do primeiro avião elétrico da Embraer, um marco histórico não só para a empresa, como também para toda a indústria brasileira. Além disso, a WEG tem participado ativamente de iniciativas de mobilidade elétrica urbana, oferecendo carregadores e soluções inteligentes para veículos elétricos em cidades brasileiras, contribuindo diretamente para o futuro sustentável das metrópoles. Essa diversificação tecnológica e inovação contínua colocam a WEG em um patamar de destaque no cenário industrial global, ao lado de grandes multinacionais como Siemens e Schneider Electric. Hoje, a empresa não é somente uma grande fabricante de motores elétricos, mas é uma das empresas mais importantes na inovação tecnológica do setor energético global. Tudo isso é resultado de uma visão clara e constante. Inovar sempre, se adaptar rapidamente e jamais esquecer as suas raízes, mantendo excelência e qualidade. Uma verdadeira receita do sucesso. A consolidação internacional da WEG não veio apenas em forma de fábricas e filiais. Ela também se traduziu em números impressionantes. Entre 2019 e 2020, enquanto o mundo enfrentava os primeiros impactos da pandemia, as ações da WEG dispararam, atingindo uma valorização impressionante de mais de 200%. O valor de mercado da companhia ultrapassou em um tempo impressionante a marca de 170 bilhões de reais. E esse desempenho não foi obra do acaso ou resultado de especulações passageiras. Pelo contrário, a valorização expressiva das ações da WEG é fruto direto de uma gestão sólida e da capacidade de antecipar tendências tecnológicas e econômicas. Essa valorização excepcional acabou criando uma situação bastante curiosa no mercado brasileiro. A WEG passou a ser apelidada pelos investidores como fábrica de bilionários. Esse apelido não surgiu por acaso. Na verdade, a WEG colocou 10 dos 33 novos bilionários brasileiros na famosa lista anual da Forbes, um feito raríssimo para uma única empresa. A valorização das ações da WEG não apenas enriqueceu seus acionistas, mas também consolidou seu nome como sinônimo de investimento seguro, estável e altamente lucrativo no mercado brasileiro. Mas apesar de ser uma empresa aberta ao mercado, com milhares de investidores em todo o mundo, a WEG ainda conserva muito da sua essência familiar. Até hoje, quase 2/3 das ações da companhia pertencem aos herdeiros dos fundadores originais, Werner, Egon e Geraldo. Isso mantém a identidade cultural e a visão estratégica original dos fundadores intacta, ao mesmo tempo em que a empresa adota uma gestão corporativa sólida e transparente, atraindo grandes fundos internacionais e investidores de peso. Hoje, a WEG conta com 39 mil funcionários em mais de 41 países, algo que os 3 fundadores acredito que jamais imaginariam, principalmente levando em consideração que eles começaram tudo isso com pouco capital, em uma pequena oficina na década de 60. Mas a empresa não para por aí.
Sempre de olho no futuro, a WEG investe 2,5% da sua receita líquida em pesquisa e desenvolvimento. Isso representa centenas de milhões de reais todos os anos investidos em inovação. Os planos futuros da WEG são ainda mais impressionantes. Com uma visão clara e alinhada às principais tendências globais, a empresa já anunciou projetos em tecnologias avançadas de armazenamento de energia, baterias sustentáveis de alta capacidade e soluções inteligentes para o reaproveitamento de resíduos urbanos e industriais. São tecnologias que não apenas garantem a posição da empresa no mercado global, mas também ajudam a resolver problemas concretos enfrentados pelas grandes cidades ao redor do mundo, como o lixo e o descarte de materiais. Outro grande foco da WEG é a mobilidade elétrica. A empresa já é uma grande referência em componentes e infraestrutura para veículos elétricos, atuando ao lado de gigantes do setor automotivo como Renault, Volvo e Tesla. Com o avanço acelerado do mercado global de carros elétricos, que deverá representar mais de 16% da frota mundial até 2030, a WEG está estrategicamente posicionada para liderar esse movimento de transição energética global. A empresa também mantém parcerias importantes com universidades brasileiras e internacionais, fomentando o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e sustentáveis. Em parceria com a Embraer, como citado anteriormente, a WEG recentemente forneceu um motor para o primeiro avião elétrico brasileiro, um marco histórico não só para a companhia, mas também para toda a indústria brasileira. Infelizmente, os três fundadores da WEG, Werner, Egon e Ricardo, já faleceram, deixando uma lacuna irreparável. Mas o que fica para trás é um legado gigante e inspirador, que continua a guiar cada decisão estratégica da empresa. Werner, Egon e Geraldo provaram ao Brasil e ao mundo que é possível sim uma empresa brasileira competir de igual para igual com as maiores multinacionais globais. Eles mostraram que qualidade, inovação e visão estratégica são capazes de levar uma pequena oficina do interior catarinense ao topo da indústria mundial. A história da WEG é muito mais do que um caso de sucesso empresarial. É uma lição de empreendedorismo, coragem e capacidade de adaptação. Ela quebra definitivamente aquele velho mito de que o Brasil está condenado a exportar apenas commodities. A WEG prova ano após ano, resultado após resultado, que temos potencial tecnológico, inovação e qualidade suficiente para disputar em altíssimo nível com países tradicionalmente industrializados. Enquanto o mundo inteiro caminha para uma matriz energética mais limpa e sustentável, a WEG já está à frente desse movimento, pronta para liderar a transformação global para um futuro mais limpo, renovável e sustentável. E se o futuro da energia global é limpo, renovável e sustentável, a WEG não será somente mais uma participante desse mercado, mas será uma das protagonistas. Porque, no fim das contas, ela nunca deixou de seguir o WEG, ou seja, o seu caminho rumo à excelência. E o resto, você já sabe.